Deus levantou um homem, antes mesmo dele nascer, para avisar uma nação inteira, mas ninguém quis ouvir. E o que aconteceu depois mudou tudo. Jeremias não foi um profeta comum. E tem um detalhe aqui, que muita gente ignora. O nome dele, em hebraico, Irmiyahu, significa o Senhor estabelece ou o Senhor exalta. Mas o mais impressionante não é o nome, é o chamado. Deus disse algo que muda completamente essa história. Antes de te formar no ventre, eu te conheci. Agora pensa nisso. Jeremias não escolheu essa missão. Ele nasceu para isso. E isso explica muita coisa. Ele nasceu em Anatote, uma pequena cidade perto de Jerusalém, filho de sacerdote, ou seja, ele não era só um mensageiro. Ele sentia o peso espiritual do povo. E talvez por isso, ficou conhecido como o profeta que chorava, mas não por fraqueza, e sim porque ele via o que ninguém queria ver. E é aqui que a história começa a ficar tensa. O ministério de Jeremias começou no tempo de um rei justo, Josias, um dos poucos que tentou restaurar Judá. Mas tem um detalhe que muda tudo. Quando Josias morreu, tudo começou a desmoronar. Vieram outros reis, e um pior que o outro. Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. E com eles, veio algo muito mais perigoso que inimigos externos. A decadência espiritual. O povo ainda tinha o templo, ainda fazia rituais, ainda parecia religioso, mas por dentro já tinha abandonado Deus. E aqui está o erro que quase ninguém percebe. Eles achavam que estavam seguros só porque tinham religião. Enquanto isso, Jeremias começava a entregar uma mensagem incômoda. Se vocês não mudarem, tudo será destruído. Agora vem o ponto crítico. Ninguém queria ouvir isso. E não foi só ignorar. Eles tinham outra opção. Outros profetas começaram a aparecer, dizendo exatamente o oposto. Vai ficar tudo bem. Paz, segurança. Agora pensa, quem você acha que o povo escolheu ouvir? A verdade que confronta ou a mentira confortável? E foi aqui que Jeremias deixou de ser apenas um profeta e virou alvo. Ele foi ridicularizado, rejeitado, perseguido, mas ainda não era o pior. Em um momento extremo, Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna, um poço fundo, cheio de lama, sem saída, e deixado ali, para morrer. Tudo isso por falar a verdade. Agora presta atenção nisso, porque esse é um dos pontos mais fortes da história. Mesmo assim, ele não conseguiu parar. Ele disse: "A palavra de Deus é como fogo dentro de mim. Eu não consigo ficar em silêncio." Enquanto isso, algo estava acontecendo no cenário mundial, e quase ninguém percebeu. Um império estava se levantando, Babilônia. Em 612 a.C., a Assíria caiu, e Babilônia se tornou dominante. Pouco tempo depois, Nabucodonosor avançou. Jerusalém foi cercada, invadida, mas não foi de uma vez. Primeiro, uma deportação, depois outra, e então, a terceira. E é aqui que tudo chega ao limite. 586 a.C., a cidade caiu, o templo foi queimado, e tudo aquilo que eles acreditavam desmoronou, exatamente como Jeremias tinha avisado. Agora vem a parte mais pesada. Eles só perceberam depois, só entenderam quando já era tarde. Jeremias estava certo, o tempo todo, mas a história não termina aqui. E esse é o detalhe que muita gente ignora. Mesmo em meio ao juízo, Jeremias trouxe uma das mensagens mais profundas da Bíblia: esperança. Ele falou de um tempo futuro, de uma nova aliança, não baseada em regras externas, mas em um coração transformado. Isso muda completamente a forma de entender Jeremias. Porque ele não foi só o profeta do juízo, ele foi o profeta da transformação. E no fim, o problema nunca foi falta de aviso. Foi escolha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse lá, você teria acreditado em Jeremias? Ou faria exatamente o que eles fizeram?